Graça e paz, povo de Deus, bem-vindo ao Conexão de Casa em Casa, primeira conexão do ano, a nossa conexão de primícia, e nós vamos entrar conquistando territórios, nós vamos entrar esse mês de janeiro num tempo de conquista sobrenatural em nossas vidas, em nome de Jesus. O tema da nossa ministração de hoje é Conquistando as Promessas de Deus. O nosso texto base está em Josué, capítulo 4, verso 24, que diz assim: Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, seu Deus. Aleluia, queridos. Nós estamos entrando em um tempo de conquista, em um tempo de ato profético, que nós temos que aprender que sempre que nós iniciamos um tempo de conquista, nós iniciamos profetizando, nós iniciamos fazendo atos proféticos. Atos proféticos, eles são indicativos no reino físico da nossa fé. É uma expressão da nossa fé, é uma ação de fé na direção daquilo que a gente crê. Não basta nós crermos, dizermos assim, eu creio, eu recebo a palavra de Deus, eu preciso expressar a minha fé, eu preciso ter uma atitude, uma ação na direção daquilo que eu creio. Como o apóstolo Marcos Valério diz, todo aquele que crê trabalha a favor daquilo que crê. Então, nós não podemos simplesmente ficar de mãos atadas, simplesmente ficar de braços cruzados, esperando que o sobrenatural aconteça, que o sobrenatural se manifeste em nossas vidas. Há muitas pessoas ansiando isso, que o sobrenatural se manifesta, mas quem vai viver o sobrenatural é aquele que tem ação de fé na direção do sobrenatural, é aquele que profetiza, é aquele que se levanta como um profeta da sua casa, que se levanta como um profeta da sua geração, um profeta em seu ministério. Esse verdadeiramente vai viver o tempo de conquista, o tempo profético, o tempo sobrenatural na sua vida. E para nós entrarmos nesse tempo de conquista, nós precisamos entender a importância do ato profético. Esse é o nosso primeiro tópico de hoje. É entendendo o que é um ato profético. Um ato profético, ele é uma manifestação no reino físico daquilo que ainda está no reino espiritual. Ou seja, eu tenho uma ação de fé na direção daquilo que eu creio. Se eu creio que Deus vai abrir a porta de uma faculdade para mim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o vestibular. Eu vou me preparar para o Enem. Deus vai me ajudar, mas eu tenho que ter uma ação de fé na direção daquilo que eu creio. Se eu creio que eu vou prosperar, eu vou ter uma ação de fé na direção da minha prosperidade. Que ação de fé eu tenho tido na direção da minha prosperidade, para que os meus ganhos aumentem? Se eu creio que eu vou ser um empresário, que ação de fé eu tenho tomado nessa direção? Se eu creio que o meu ministério vai crescer, vai ser ampliado, que vai ser multiplicado, que eu vou abrir novas células, novas conexões com o reino de Deus, novas casas conectadas, que ação de fé eu tenho feito nessa direção? Então, o ato profético é isso. É uma ação minha, ou seja, daquele que crê, na direção daquilo que Deus já profetizou na tua vida, na direção daquilo que Deus já prometeu sobre a tua vida. Nós estamos vivendo um tempo, 2021 foi um tempo de muitas profecias sobre nossas vidas. E nós entramos agora em um tempo de conquista, 2022. E nós não podemos ficar indiferentes. Nós temos que entrar realmente em um tempo de conquista. Nós temos que tomar posse realmente da terra prometida. Amém? Deus prometeu ao povo de Israel que iria dar uma terra para eles. E eles tiveram que conquistar. Então assim é na nossa vida. Deus já prometeu. Mas nós temos que entender o ato profético e profetizar na direção da nossa conquista. Ter uma ação de fé na direção daquilo que Deus nos prometeu. Amém? Segundo tópico de hoje é entender a importância. Nós entendemos o que era ato profético, agora nós precisamos entender a importância. Que importância tem um ato profético sobre as nossas vidas? Josué capítulo 4, verso 7 diz assim: Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial
perpétuo para o povo de Israel. Olha só, querido. Quando o povo de Israel estava saindo do deserto e atravessando o Jordão para entrar em Canaã, a arca, ela foi na frente. E quando a arca foi na frente, o Jordão se abriu e o povo passou. Eles fizeram um ato profético, declarando que Deus iria diante deles. Eles estavam entrando em um tempo de conquista, mas eles não iriam de qualquer forma. Eles não iriam na força do seu braço, eles não iriam de forma natural. Eles poderiam ter atravessado aquele rio de forma natural, com canoas, com jangadas, mas eles colocaram a arca de Deus na frente deles. E o Jordão se abriu, o povo passou a pé seco. E quando eles chegaram no meio do Jordão, querido, eles fizeram um ato profético, eles colocaram pedras lá, eles criaram um memorial para lembrar, amém? Quem era Deus na vida deles, o que Deus tinha feito, como Deus tinha já dado aquela primeira vitória de atravessar o Jordão. Então essa é a importância do ato profético. O ato profético, ele demonstra a nossa confiança que nós temos em Deus. O ato profético, ele expressa o tamanho da nossa fé. Eu creio, mas eu não tenho ação nenhuma na direção daquilo que eu creio, eu não estou expressando fé nenhuma. Se a minha ação é zero, a minha fé também é zero. Mas se a minha ação na direção daquilo que eu creio, ela é intensa, ela é expressiva, a minha fé também será intensa e será expressiva. Então eu preciso demonstrar minha fé, o quanto eu creio que Deus tem prometido na tua vida, querido. Que promessa Deus tem derramado na tua vida profissional, familiar, ministerial, na tua vida acadêmica. Esse é o ano do concurso. Então tenha alguma ação de fé. Se inscreva em tudo quanto é concurso. Se dedique. Busque no Senhor a sua vitória. Tenha uma ação de fé, querido. Não fique esperando que você vai encontrar as respostas, que as respostas vão vir na sua mente, não. Tenha uma ação de fé, se dedique, mergulhe. Deus vai lhe dar sabedoria, Deus vai lhe capacitar, Deus vai lhe dar estratégias, Deus vai trazer à sua memória aquilo que você estudou, mas o resto é todo com você. Todo o possível é com você. Cabe a Deus fazer o impossível. Cabe a Deus fazer o impossível, mas o possível é com você. Você precisa ter esse entendimento. Faça atos proféticos. Faça atos proféticos na tua vida. Amém? Que você vai obter a vitória com certeza. Terceiro tópico, nós conquistamos territórios através de atos proféticos. E eu quero falar aqui a respeito da primeira grande conquista do povo de Israel, né? Quando eles saíram daquela fase de deserto e eles entraram no processo de conquista, que é justamente o processo que nós vamos entrar agora. 2022 será o ano da conquista. Você vai conquistar ilimitadamente em todas as áreas da sua vida, na sua vida profissional, familiar, ministerial, na sua vida, no seu desenvolvimento pessoal, na sua empresa. Você vai conquistar, será o ano da conquista, mas você precisa entender como é que a gente conquista, como é que o cristão conquista. As nossas armas, elas são espirituais, elas não são naturais, elas não são desse mundo, são armas espirituais. Não é na força do nosso braço. Olha que Deus falou para Gideão. Não, Gideão, tem muita gente contigo. Se vocês vencerem, vai pensar que foi vocês, que foi na força do braço de vocês. Manda esse povo embora. E Gideão acabou indo para a guerra com 300. E quando eles chegaram na batalha, eles não precisaram pelejar, porque Deus derrotou os inimigos. E assim que Deus faz na vida do cristão. O que o cristão precisa fazer então? É entender como se conquista. A gente se conquista através de atos proféticos. Olha só. Como o povo de Israel conquistou Jericó. Josué capítulo 6, verso 5. Todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Olha só. Deus deu estratégias. Deus deu o ato profético para o povo. O que o povo ia fazer? O povo ia dar 7 voltas ao redor das muralhas de Jericó. No final, o povo ia dar um grito. Quando o povo desse o grito, as muralhas iriam cair. Então o povo ia atacar e vencer. Queridos, Deus vai nos dar estratégias. Deus vai nos dar atos proféticos. Nós precisamos fazer ato profético hoje. É a primeira célula, é a primícia, né?
Você fez, dia 1º agora, o seu culto de primícia com a sua família. Você fez um ato profético e a Bíblia diz, assim como é a primícia, é a totalidade. Faça um ato profético poderoso na tua vida, na tua casa. Faça uma semeadura essa semana. Talvez você ainda não tenha feito uma semeadura, talvez você tenha feito já no seu culto de primícias, mas se você não fez, faça uma semeadura poderosa. Isso será um ato profético para que você entre em um tempo de conquista sobrenatural. Faça uma semeadura e essa semeadura vai proporcionar para você 12 meses de colheitas ilimitadas. Você não pode ficar indiferente, você não pode ficar descrente, você não pode se colocar como um religioso nesse tempo de conquista, porque senão você vai ver todo mundo conquistando, você vai ver todo mundo obtendo vitória, contando testemunho, e você sentado no banco, se alimentando do testemunho dos outros e se questionando que poderia ser você. Mas eu quero declarar que não, entre nós não será assim, como diz a nossa apóstola. Não será assim, cada um vai ter um testemunho de vitória, um testemunho de conquista, mas nós precisamos estabelecer atos proféticos. Faça um ato profético. Você já fez seu culto de primícia com a sua família? Agora não tire mais. Não basta nós tirarmos o altar de Baal da nossa casa, nós temos que colocar a arca. Ah, mas eu já tirei o altar de Baal, na minha casa ninguém bebe mais, na minha casa não tem mais nada que desagrade a Deus, mas você já colocou a arca. Coloque a arca, reúna com a tua casa, uma vez por semana, para orar ao Senhor, para dar direção para a tua casa. Faça uma semeadura pela tua casa. Você pode até se isentar de ser um líder no ministério, mas você não pode se isentar de ser um líder dentro da sua casa, porque se você não se colocar como um líder dentro da sua casa, vai ser o inimigo que vai se colocar. Vai ser o inimigo que vai dar direção para a tua casa, e a direção dele é destruir, roubar e matar. Então, se você já fez seu culto de primícia, continue com ele, não feche. Não faça apenas uma vez, faça toda semana, reúna a tua casa e faça uma oferta, faça uma semeadura pela tua casa, porque isso vai trazer uma colheita, isso será um ato profético poderoso, isso vai trazer uma conquista ilimitada sobre a tua vida, sobre a tua casa, querido. E se você ainda não fez seu culto de primícia, faça. Estabeleça o reino de Deus dentro da tua casa com poder e glória. Reúna a tua casa. Se você tem dificuldade, pastor, eu não sei pregar. Reúna a tua casa, reúna a tua família. Coloca a ministração da conexão, essa que você está assistindo agora. Toda semana, às segunda-feiras, nós vamos estar com essa ministração de célula aqui. Você pode reunir a sua casa. Você pode fazer uma oração com a sua casa. Você pode colocar a ministração da conexão e no final fazer um ato profético, uma semeadura pela tua casa. Isso vai trazer uma colheita sobrenatural sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Isso vai dissipar todas as trevas, toda a miséria, toda a pobreza, toda a ruína que possa estar se alojando na tua casa. O mal, ele não foge com o poder da nossa palavra, não. O mal, ele foge quando nós estabelecemos o princípio. O mal não é o problema. O problema em nossas vidas é a ausência de luz. Quando nós estabelecemos a luz dentro da nossa casa, o mal tem que sair. Estabeleça a presença de Deus em sua casa e todo o mal vai ter que sair. Se você foi tocado por essa palavra, coloque a mão no seu coração, vamos orar. Declare assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu abro a porta da minha vida e da minha casa para que o Senhor entre e faça morada. Senhor, eu quero cear contigo. Eu quero viver todos os teus projetos, Senhor. E eu faço esse ato profético, Senhor. A partir de hoje, eu vou me reunir com a minha casa. Eu vou orar e dar direção para a minha casa. Eu vou, Senhor, ministrar uma palavra para a minha casa. E eu vou levantar uma oferta profética para a minha casa, Senhor. Porque eu quero viver 100% daquilo que Deus tem para a minha vida e para a minha família. Eu creio e reivindico, Pai, a tua promessa. Crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Assim será na minha vida, assim será na minha casa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido. Se você fez esse concerto com Deus, acesse ao nosso formulário no QR Code. Preencha o nosso formulário que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Eu quero declarar sobre a tua vida uma semana de conquista e de vitória. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do doce poderoso Espírito seja com você e com toda a sua casa. Amém.